Então, esse é o título da apresentação, é a gente falar sobre os riscos nessa nova tecnologia, né? E a gente se questionar sobre a nossa preparação em relação a isso, né? Eu digo isso porque o IoT tá mais na nossa vida do que a gente às vezes imagina no dia a dia nosso. E os riscos que isso aí apresenta tanto para a nossa privacidade quanto também para a internet, da forma como o IoT está sendo introduzido. Então, essa é a nossa agenda. Tem o objetivo, que na realidade a ideia nossa aqui, apesar de terem alguns dados que são muito alarmantes, não é causar impacto sensacionalista, nada disso. É realmente algo que a gente já está observando, não é nada relacionado a futuro. Tá? A gente fala também um pouco de futuro, mas basicamente o que a gente vai ver aqui, principalmente de notícias e eventos que aconteceram, foram realmente eventos que causam preocupação em relação a como é que vai ser o futuro em relação a essa nova... esse modo, estilo de vida que a gente tem aí a cada dia entrando no nosso dia a dia. Bom, basicamente, o que é a internet das coisas, né, para quem ainda não está familiarizado? Basicamente é um dispositivo, um hardware, que possui dentro dele um software carregado. Pode ser um Linux, na maioria das vezes é Linux que vem carregado dentro dele, Android, iOS ou Windows. Ele está presente em tudo que a gente possa imaginar hoje em dia. Tá? Tem até um exemplo aqui. Isso aqui é uma tomada que eu arranquei do quarto da minha filha, tá? Que é uma tomada da Belkin, e ela tem um maquiador esse aqui, inclusive, e aqui dentro roda um Linux, que você controla por um aplicativo que você tem no celular. Então, aqui dentro eu tenho um software. Vou colocar o microfone de novo. Aqui dentro eu tenho um Linux com o software da Belkin, que se conecta no Wi-Fi da minha casa, que tem acesso à internet, né? E que tem uma função específica que é eu apertar o botão, ele acende a luz. Ou eu uso o aplicativo do telefone para fazer isso. E eu posso programar as funções desse interruptor, né? Então, assim, é só para ter uma ideia de como é que isso está no nosso dia a dia, como é que hoje em dia... Então aqui tem uma exemplificação, né? A gente tem hoje em dia nível de IoT. Vigilância, eu acho que qualquer pessoa já deve ter se deparado com um sistema de DVR, que possui ali dentro um sistema operacional, uma funcionalidade específica de fazer gravação, e você tem toda a parte de vigilância remota e detecção de intrusos. Babá eletrônica, hoje em dia é bem natural. Se você tem conta babá eletrônica lá para ver o seu filho, e você tem um softwarezinho de iPhone, e esse carinha aqui recebe um IP, se conecta na nuvem, e você pode trocar no mundo, consegue ver o berço do seu filho ou a câmera esteja. Fechaduras de casa, também usam em tecnologia Wi-Fi para poder se conectar às arranjos de segurança. E você poder ter o controle de quem entra na casa, habilitar, por exemplo, um usuário novo para entrar, você ter tudo isso aí centralizado. E aqui tem um exemplo que é da Samsung, que é o SmartThings. Eu até tenho em casa, recomendo para quem queira, é bem interessante. Que aí tem um conjunto de sensores. Você tem um hub e você tem sensores que você distribui para a parte de detecção de presença, temperatura, né? Então você pode programar que se chega um intruso na sua casa, ele pisca a luz do jardim, depois de 20 segundos ele soa um alarme. Ou se a temperatura está acima de 30 graus, ele já liga o seu termostato automaticamente para baixar a temperatura. Então, você pode configurar, basicamente, essas coisas para tomarem ações, né? Obviamente, você ganha praticidade com isso. Outro exemplo. Essa aqui também é um software da Belkin, e tem essa cafeteira aqui que você se conecta ao Wi-Fi. A cafeteira realmente tem Wi-Fi, tem um Linux ali dentro, e você programa ela para 6 horas da manhã fazer seu café. Uma opção. Smart TV, que está na nossa vida como nunca aí. Dentro dela, obviamente, tem um sistema operacional, que na maioria dos casos é Linux, e que está programado lá com uns appzinhos para você assistir Netflix, acessar Facebook. Geladeiras, você faz aí o controle de... Tem geladeira que tem um scanner aqui de código de barra, né? Muitas vezes você tira, acabou o produto, você escaneia, e ele já gera no seu smartphone uma lista de compras do que acabou na sua casa. Então, praticidade, né? E aqui tem um exemplo de um ar-condicionado da Samsung que você também controla a temperatura dele por
pelo smartphone. Aí tem uma propaganda da Samsung SmartThings, tem aqui a Philips Hue. Você vê que tem grandes vendors mundiais, né, a Belkin, a Samsung e a Hue, que estão investindo nisso. E é algo realmente bem cotidiano já, essa questão de... E é barato, não é caro. Esse interruptor que eu mostrei aqui custa $25 na Amazon. Então, assim, em vez de você pagar $10 numa tomada normal, você paga 25 e você tem o controle, bonitinho, né? Você controla do iPhone a tomada da casa. Então, são coisas realmente que cada vez mais vão estar no nosso cotidiano. Essa aqui é uma foto da Best Buy, né, que é um grande loja de eletrônicos americanas. E você tem esses dispositivos aqui disponíveis para qualquer um, que passa ali, pega no stand, né, leva para casa, tem um setupzinho de configuração que é bem trivial, e pronto, você está com o dispositivo ali na sua casa, conectado para você controlar ele pelo seu iPhone, de onde você estiver no mundo. E, novamente, é extremamente barato, não é caro, não é coisa que não está no cotidiano, é coisa que você consegue adquirir. E, obviamente, o que está muito na mídia é que é a parte de automação, e não somente a parte de automação, como a gente vê aqui os carros do Google e da Nissan, mas também a parte de carro, de uso em geral, né? Você tem aí da Chevrolet, você tem o MyLink, que basicamente ali dentro você tem um sistema operacional que conecta lá com o sistema da GM se você paga, então ele faz uma telemetria do carro, o cara consegue te avisar se tem algo errado no carro. A BMW também tem o Connected Drive, que faz algo parecido, e grandes fabricantes têm. Então, ali dentro do carro você tem um equipamento, um sistema operacional, né, um hardware, que se conecta através do seu celular à internet. E manda informações de fabricante, você acessa Facebook, Google, de onde você estiver, vê o Google Street View da tela do carro. E esse aqui é o mais interessante, particularmente para mim o mais preocupante. Você tem aí na parte de medicina vários dispositivos que também utilizam essa tecnologia de IoT, né? Nos Estados Unidos é muito comum você ter essas bombas de medicamentos. Hoje, aqui no Brasil também tem, mas não tão abrangente como lá. Que você faz o controle do medicamento que está sendo injetado no paciente por um hardware, que tem um Linux ali, e a enfermeira fica... Tem até a Pfizer comprou uma empresa chamada, acho que é Hospira, que ela fabrica esses equipamentos. Basicamente, a enfermeira fica lá na central e controla a quantidade de medicamento que vai ser colocado em cada paciente. E essa bombinha aqui, que tem uma conexão Wi-Fi ou rede ou Ethernet com a rede, ela recebe essa instrução e manda o medicamento de acordo. Soro, analgésico, o que for, né? E outro ponto também é a parte de telemetria corporal. Aqui tem um exemplo do marca-passo, que tem conexão também para mandar para o seu médico, né, informações do seu coração, e o médico também pode configurar ele remotamente. Isso não é ficção científica. Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre o IoT, e assim, quem é da área de segurança há mais de uma década, eu diria, a gente lembra no passado, quando a gente tinha grandes vulnerabilidades, que eram extremamente, vou dizer um termo, ridículas, né? Você tinha na época do Microsoft o IIS, Internet Information Server, que era o servidor web da Microsoft, que facilmente você explorava lá o servidor Windows. Basicamente, você precisava de um browser para fazer isso. Você tinha lá o www.root, que era configurado no servidor, e você dizia onde é que a página estava hospedada. Isso, de certa forma, garante que o usuário da internet não consiga checar o sistema operacional. Tinha um bug tão fácil de você explorar, que basicamente você colocava caracteres de escape aqui, como por exemplo, percent, percent C, que você fazia com que o software aqui que roda o servidor web te mandasse direto para dentro do Windows. E você tinha acesso completo à máquina. Eram bugs triviais, né, que hoje em dia a gente não encontra mais isso. Quem lembra aqui do Worm, que é o Love Letter, né, que foi enviado usando uma vulnerabilidade do Visual Basic do Outlook, que se espalhou como uma praga na época. Então, assim, foram coisas que a gente não vê hoje mais em dia em sistemas operacionais, seja em telefones ou em computadores. Não é mais tão fácil como antigamente você explorar uma vulnerabilidade, né? Você não tem hoje, por exemplo, uma vulnerabilidade facilmente explorada no Windows. Não é algo... Até você tem, mas não é algo como está no mainstream, né, que todo mundo acessa e facilmente faz. Não é algo assim. Porém, apesar de todas essas lições aí que a gente vê, tem aqui o disquete contendo o primeiro worm da internet, vulnerabilidades críticas aí em alguns softwares que rodavam há um tempo atrás, né, que facilmente todo mês você tinha algo escandaloso, facilmente explorado. A gente não vê mais isso. Porém, todas essas lições do passado não foram aprendidas pelos vendors de IoT.
O que você tem hoje em dia? O cara que está lá, um fabricante como a Belkin, não é uma Microsoft, nem uma Apple, nem uma Cisco, nem uma Arbor, que fabrica. O interesse dele é o seguinte, botar no mercado um produto. E o que eu tenho aqui dentro? Eu tenho um software, um hardware extremamente fraco, porque ele tem uma função específica. Oi? Desculpa. E eu tenho limitações de criptografia, por exemplo. Eu não posso aqui dentro ter um SSH, porque a CPU que roda aqui dentro é fraca. Então ele abre mão da segurança em torno de funcionalidade. Esse é o desafio que a gente tem no IoT. Então você tem câmeras de DVR aqui, que isso aqui praticamente para mim é uma vulnerabilidade meio estúpida, né? O fabricante é um fabricante asiático que fabrica placas de DVR e dentro dele tem um Linux que está com a senha amarrada ali dentro. Por mais que o usuário troque a senha de administrador, de fábrica ele vem amarrado com uma senha. Os hackers descobriram isso e começaram a utilizar esses DVRs para fazer ataque. Os ataques que a gente verificou durante as Olimpíadas foram gerados por DVR. Os ataques que vocês estão vendo aí, que foi em cima do Krebs, daquele data center francês, utilizou DVRs para fazer isso. E chegam a dar a ordem aí de 1 tera. A gente vai entender por que na frente. Então aqui novamente, a vulnerabilidade de SSH de 12 anos atrás, o fabricante tem a preocupação de criar o device, de botar ele no mercado, mas ele não tem preocupação de fazer patch, de resolver o problema, ele quer funcionar. Então, você tem aí bugs antigos, tem uma vulnerabilidade conhecida nesse roteador aqui, que facilmente você explora. O Belk e o IMO, que eu mostrei aqui, você tem como fazer uma execução remota de acesso a ele. Então, tudo aquilo que a gente via nos anos 2000, né, 2001, 2002, a gente está vendo novamente acontecer no IoT. Novamente, alguns exemplos aqui de fabricantes e vulnerabilidades presentes. Na parte de carros, né, de transporte, acho que pessoal que conhece um pouco aí, que lê um pouquinho revista de segurança, isso aqui tem ficado muito em evidência, né? A possibilidade de você hackear sistemas, ligar carro, desligar carro. Tem até um exemplo de um vídeo da Volvo, que o cara consegue virar o volante do carro, né? O hacker consegue invadir o sistema e virar o volante do carro enquanto está sendo dirigido. Então é algo realmente complicado. Tem a parte do Connected Driver, que eu citei da BMW também, que existe uma vulnerabilidade presente aí no sistema. Isso aqui é bem interessante, isso é real, não é ficção científica. O nome dessa mulher aqui é Mary Moo. Ela tinha uma insuficiência cardíaca e foi colocado um marca-passo nela. O marca-passo, basicamente, ele controla o ritmo cardíaco, né, e dá um choque elétrico quando você está com uma arritmia. E esse marca-passo, ele foi configurado errado, e ela viajou, foi para a Inglaterra, e tem uma estação de trem, de metrô na Inglaterra, que ela tem uma escada muito grande, e o coração dela chegou a 160 batimentos por minuto. Até aí tudo bem. Só que trigou uma configuração errada, feita no marca-passo, que fez com que o marca-passo acionasse para reduzir o batimento dela para 80. E o pior que isso, depois que ela voltou para a Holanda e começou a verificar, né, perguntou aos técnicos o que estava acontecendo, ela descobriu que esse dispositivo poderia ser configurado remotamente. Então você imagina você ter um marca-passo no seu peito, alguém invade um sistema e manda uma informação para te matar. Isso não é ficção, isso é fato, isso a gente vê acontecer, né? E tem outro detalhe também, tem toda a parte envolvida aqui em relação à configuração, né? Eu rodo um software no meu corpo, mas eu não tenho acesso ao código-fonte dele. Se existe um bug nele. Então isso tudo fica na nossa cabeça, né? Na parte de automação, de carros, você tem que ter uma regulamentação, porque carros autônomos, em algum momento ele vai ter que... Imagina uma situação em que eu estou dirigindo o meu carro, tem uma ribanceira de um lado e do outro, e tem 4 pessoas na minha frente. O que o meu carro faz? Atropela essas pessoas ou me mato? Ele tem que tomar uma decisão. Eu, dirigindo, acho que por instinto humano, eu não ia me jogar. Mas o carro vai fazer o quê? Ele vai matar 3 pessoas para salvar uma? Existem projetos do governo americano para regulamentar isso. O carro basicamente vai matar o passageiro. Ele vai ter que analisar quantas pessoas ele vai matar e vai escolher. Então são coisas que realmente já estão acontecendo, né? Que fazem parte desse cotidiano de IoT. E aqui tem um exemplo que está na mídia, né? Na realidade aqui foi o que eu falei em relação às bombas de medicamento. E tem um paciente com conhecimento técnico que estava sentindo muita dor, a enfermeira dizendo para ele que não tinha mais como dar analgésico, o Wi-Fizinho dele que ele tinha no hospital, ele conseguiu entrar no sistema e mandou mais analgésico para ele no hospital.
Isso aconteceu, se vocês procurarem no Google, vocês vão ver esse relato aí. Bom, aqui tem um exemplo que aconteceu também nos Estados Unidos, que foi bastante na mídia lá, que é uma babá eletrônica, que a criança reclamava com os pais, que alguém falava com ela à noite. Bom, até aí achava que era brincadeira e tal, até que eles descobriram que essa babá eletrônica tinha sido invadido e hackers estavam brincando com a criança à noite, falando com ela, vendo e falando, interagindo com a criança, né? A utilização de DVRs com senha hardcode, que eu citei, né, que foram usados aí nos maiores ataques de DDoS já vistos na história, Olimpíadas. A Arbor tem analisado essa botnet desde abril, no Brasil, né, a primeira atividade dela aconteceu no finalzinho de abril, e a gente já começou a estudar e está em cima dessa botnet desde então, né, e ela teve o auge dela, pelo menos a nível Brasil, durante a Olimpíada. E isso aqui é um fato interessante que aconteceu também no Brasil. A gente não, na verdade, o cliente nosso recebeu uma notificação do PayPal dizendo que tinha um site hospedado, na verdade foi o CERT brasileiro, né? Tinha um site hospedado clonado do PayPal, basicamente são aqueles sites montados para roubar senha de usuários, fazendo passar pelo site real. E aí, na investigação tal, se descobriu que estava numa transportadora no interior da Bahia. Conseguiu-se aí, através do registro BR, o telefone e tal. Ligou para lá, a primeira informação que tinha, não tem internet aqui, não existe internet aqui. Insistiu, o que eu tenho aqui é um sistema de vigilância. E o que acontece? Dentro desse DVR dessa transportadora, que nem sabia que tinha internet, ela contratou uma empresa de segurança que ligou o DVR lá, da central dela ela acessava, mas o dono da transportadora nem sabia que lá dentro tinha um site hospedado do PayPal para roubar a senha. Então é algo realmente que preocupa, né? Então, falar um pouquinho sobre botnet, até para a gente entender para vocês entenderem onde é que eu vou chegar, o tempo está passando já rápido. Botnet, para quem não entende, na realidade é uma rede construída por hackers, né, com o objetivo de tomar algumas ações na internet, como gerar ataque DOS, como fazer uma campanha de spam, uma campanha de phishing, né, seria engenharia social para poder... Acho que todos aqui já devem ter recebido algum e-mail de banco, se fazendo passar por banco, dizendo que você tem que fazer um cadastro ou recadastrar alguma coisa com o objetivo de roubo de informação. Então, as bots são usadas para isso. E existe, obviamente, uma motivação econômica para isso. Então, o que a gente observava no passado, isso aqui é um exemplo gráfico de uma botnet tradicional. Você tinha a capacidade de ter aí dezenas de milhares de bots. Com a junção de botnets e IoT, você tem capacidade de ter centenas de milhares ou milhões de bots. Por que isso? Quando eu tenho o meu computador infectado, o meu Mac ou o meu PC por algum malware ou uma botnet, todo mundo tem uma percepção de que algo está errado, está lento, né? O computador está lento, tem uma rotina sempre de formatar, principalmente usuários do Windows que tem que formatar sempre. Você tem um tempo de vida daquele malware, daquela botnet, né? Porém, se eu tenho um malware instalado aqui dentro, eu não tenho antivírus, eu não tenho uma tela para me informar nada, eu aperto um botão, a luz acende, aperto de novo, a luz apaga. Está tudo bem. Então eu não limpo isso aqui facilmente. Por isso eu consigo ter uma botnet gigantesca, que é o que a gente tem observado. E aí, em relação ao que a gente vai estar exemplificando de por que a gente tem essa motivação hoje em dia, né? Bom, no mundo a gente tem 3 tipos de hackers. Tem o Script Kid, que tem aí uma motivação política, religiosa, né? Sempre tem, estou fazendo um ataque porque eu acho que o juro bancário está alto. Então, você tem esses motivados por isso. Você tem o crime organizado, que ele é motivado por dinheiro, né? O cara que ele constrói botnets para poder ganhar dinheiro, para viver com isso. E você tem o cyberterrorismo, que hoje em dia a gente vê aí a nível de noticiários várias ações nesse nível. Então, tem alguns exemplos. Tem aqui um site, isso aqui é do site da Visa, tem um exemplo aqui de um site phishing, né, se passando pela Visa para roubar informação. Aqui foi a Operação Ababil nos Estados Unidos, que aconteceu por conta... foi um ataque feito pelos iranianos em sites bancários americanos. Tem um ataque aí do Lizard Squad à rede do Xbox Live e da PSN, onde eles dizem que a maior motivação deles foi fazer a Microsoft e a Sony, que foram as reais vítimas, perderem dinheiro, né? Tem os ransomwares que a gente vê hoje em dia aí, que os hackers instalam malware que criptografa e depois eles pedem resgate do servidor, né?
Tem aqui todo um comércio em volta disso, de venda de bots. Tem um exemplo interessante aqui. Isso aqui eu peguei foi na Darknet, usando o Tor, em que o cara vende contas de PayPal, né? Então ele tem o balance e aqui tem o valor que ele cobra para cada conta dessa. E tem todo um tutorial explicando, tem um perguntas e respostas, né? Como é que eu faço para pegar isso? E aí tem aqui uma pergunta, né? Por que você vende essas contas e não pega o dinheiro para si? Basicamente, ele explica por quê. Se eu tenho 1000 contas do PayPal, se eu pego o dinheiro das 1000, eu vou ser facilmente encontrado. Então eu pego das 4 contas do PayPal e vendo o resto para quem queira comprar. Isso é fato, você compra isso. A RedTor te anonimiza de forma que você consegue, de certa forma, usar isso para ganhar dinheiro. Você tem, hoje em dia, todo um comércio em torno disso, né? Isso é fato, né? A gente tem a parte de financiamento e recrutamento de terrorista, atividades relacionadas a tráfico de drogas, comunicação entre criminosos. O cara que está preso, quer falar com outro preso, ele usa a RedTor para poder... Ou usa uma botnet especializada para fazer comunicação de áudio. Lavagem de dinheiro. Esse aqui que eu acho que é o que mais está se levantando, né? Você vê aí jovens aí de 18, 20 e poucos anos, que usam essa anonimização da RedTor, da internet, né? Essa pseudo-anonimização, para ganhar dinheiro, para viver disso. Basicamente, eles vivem disso. Constroem redes, botnets, pegam malwares antigos, reformulam para IoTs, por exemplo, constroem redes de bot e vendem dinheiro, fazem dinheiro com isso. Alugam botnets para ataque DOS, ou fazem spam, ou fazem campanhas de roubo de senha como o PayPal. Então você vê que você juntou a fome do dinheiro com algo perigoso, como hoje em dia está sendo tratado o IoT, né? Então, é algo realmente que assusta bastante. Isso aqui tem um exemplo que a gente fala um pouquinho sobre, obviamente, se você tem vantagens em ter isso aqui, de você monitorar sua casa, de você ter sua cafeteira fazendo café às 6 da manhã, tem vantagens também, por exemplo, hoje em dia, se você faz uma busca no Google referente a algum local, o Google te informa as horas de pico daquele local. Como é que ele sabe isso? Ele sabe por quê? As pessoas estão carregando telefones lá para dentro, ele sabe a localização da pessoa, sabe onde está sabe quantas pessoas tem ali dentro e bota no site dele. Então você está a todo momento sendo rastreado. Tem a desvantagem, que você perde a sua privacidade, mas ao mesmo tempo você ganha praticidade. Eu quero ir para a academia. Que horas é o melhor horário? Bom, o melhor horário aqui para eu ir na academia, na sexta-feira, é por volta de 1 da tarde. E as pessoas gastam mais ou menos 45 minutos ali dentro. Algo prático, né? Eu pego meu smartphone e vejo. Mas em contrapartida eu tenho toda a implicação de confidencialidade disso. Bom, os desafios. A gente falou um pouquinho. Fabricantes de segurança que não tem preocupação, fabricantes de dispositivos têm preocupação com segurança. Malwares construídos para infectar IoTs. Vulnerabilidades presentes em dispositivos cotidianos, né? Eu tenho 10 tomadas dessa em casa, tenho meu smartphone, tenho minha Smart TV, tenho meu carro. É algo que você mexe a toda hora, que você tem vários na sua casa, ou pessoalmente você tem alguns. Você não tem uma didática igual de computador, que você tem uma telepercepção, né? Então, obviamente, isso traz para você uma dificuldade de detectar o malware e, o pior, uma dificuldade de removê-lo. Você vai ter que instruir um usuário dessa tomada para baixar um firmware novo da Belkin para instalar aqui dentro. O cara que vai lá, pega isso aqui na Best Buy, lá no standzinho, leva para casa e instala, ele não sabe nem o que é firmware. Ele vai rodar ali com esse malware para sempre. Ele não vai ser removido. Bom, isso aqui é um exemplo do que a gente tem observado recentemente. Já existem grandes botnets construídos em cima de IoT, isso é algo preocupante. A Arbor tem várias pesquisas em cima disso. No nosso blog aí do Acert vocês conseguem visualizar algumas. Os ataques que a gente tem visto superiores a 500 gigabits por segundo utilizam essa botnet de IoT. E você tem, obviamente, juntando a fome de dinheiro e essa facilidade dos IoTs, tem turbinado o crescimento dessas redes, né? Então, a gente tem exemplos do Krebs, que foi derrubado aí, que estava na Akamai. Tem um exemplo aqui da Olimpíada do Rio, que também sofreu ataque acima de 500 gigabits por segundo. Eu falei no começo que a maioria desses dispositivos eles usam Telnet, que é um protocolo de acesso remoto, né, que não tem criptografia. Isso aqui é um dado de monitoração da Arbor, onde a gente tem visualizado, desde 2015 a 2016, o crescimento de volume de Telnet no mundo. Repare que isso aqui tem uma relação direta com o crescimento das botnets. Então aqui, você vê que no período de julho aqui,
você tem bastante atividade de Telnet. Telnet é um protocolo que basicamente ninguém usa mais. É algo que foi substituído por um protocolo novo, chamado SSH, não é tão novo assim, mas que tem criptografia, tem toda a parte necessária aí para te dar mais segurança. Aqui tem o número, em cima de DVRs, né, que é o que a gente tem visto mais hoje em dia, a utilização de DVRs para se instalar botnets. A gente tem um breakdown por países. Repara que alarmantemente aqui o Brasil está em terceiro lugar, com 39 mil máquinas, 39 mil DVRs potencialmente comprometidos, e esse número mundial, só de DVR, chega em torno de 500 mil. É algo alarmante. Você imagina 500 mil devices gerando pelo menos 1 megabit para você de banda, né? Ou criando uma rede, por exemplo, de roubo de senhas bancárias. Bom, acho que em cima disso que a gente falou aqui, o que a gente pode esperar do futuro? Coisas boas, né? Casas e empresas totalmente conectadas e automatizadas, localização instantânea, socorro médico em tempo real, telemetria corporal, você ter seu sensorzinho de diabetes aqui e manda para o seu médico qual é o seu nível de diabetes a cada 30 minutos, ou um marca-passo que te manda para o médico como é que está seu batimento cardíaco, um relógio que monitora seu batimento cardíaco e manda para a nuvem. Isso já é coisa do nosso cotidiano. Carros autônomos, basicamente tudo conectado. O que você tem com isso? Você tem bilhões de dispositivos vulneráveis a ataques. É o que a gente já tem hoje em dia, né? Isso aqui é um dado atual. Para cada pessoa existem 3,64 dispositivos conectados no mundo. Então isso aqui é algo que já está presente na nossa vida. Isso não é ficção. Esses problemas todos que a gente enfrenta já é algo que a Arbor e outras empresas de segurança também já têm presenciado, né, estudado isso há um tempo. Em relação a isso, se a gente parar para pensar do ponto de vista de solução, né, é difícil você frear o crescimento disso, porque isso traz muita vantagem. De fato traz, né? Você ter toda a praticidade, sistema de monitoração de segurança remota, você poder ver seu filho remotamente, o seu carro ali, você para numa rua, abre o Google Street View, ele te mostra ali onde é que vai chegar. Então, assim, tem praticidade. E quando você entrega a praticidade, dificilmente você consegue tirar, né? Você não tem como tirar. É algo que vai entrar na nossa vida e não tem como fugir dela. E traz esse desafio. Como é que a gente controla isso? Você tem que, na realidade, você foge um pouco do paradigma atual em que você tem fronteiras de rede, né? Você tem perímetro que você monitora, bota seu firewall, seu IPS ali dentro. Com uma rede dessa amplamente distribuída no mundo, é muito complexo você estar tratando isso, por exemplo, com antivírus. Você não tem como instalar um antivírus aqui. Muitas vezes você tem vulnerabilidades que a gente chama de Zero Day, que é o que só os hackers conhecem, ou o hacker que descobriu a vulnerabilidade, e o fabricante de IPS, por exemplo, não sabe. A única maneira de você tratar isso é você entender o comportamento desses dispositivos conectados. Não existe outra maneira. Você tem uma inteligência que consiga, em tempo real, detectar que esse dispositivo, que acessava somente a nuvem da Belkin, que fazia aí, sei lá, 20K de acesso à internet por dia, agora passou a fazer 1 mega, 20 mega. É entendendo o que ele faz, né, que seria a visibilidade, que é para onde a segurança vai estar indo. Não existe como fugir disso. Você não tem como mais ficar amarrado a assinaturas fixas, a regras de firewall. Porque isso não mais protege o nosso cotidiano por conta disso. Não só por conta de IoT, mas pela própria dinâmica da internet hoje em dia. Então, a visibilidade, na realidade, é o segredo, né? Você tem que entender o comportamento dos seus dispositivos, né? E o mais importante, você ter isso a nível global. Você ter uma visibilidade local da sua empresa, do seu DVR, mas também associada a uma inteligência global, que analisa um padrão de comportamento semelhante ao que você está observando em outro local do mundo, para poder fazer uma relação e entender, olha, isso aqui é algo anômalo, eu já observo isso em outro local. Então essa é a única maneira de realmente você enfrentar esses bilhões de dispositivos aí conectados na internet. Eu acabei falando um pouquinho já disso aqui, né? Na realidade, isso aqui é interessante frisar, né? A rede deixa de ter perímetro. Por que eu quero dizer com isso? Dispositivos de segurança que você colocava na dita fronteira entre a sua rede local e a internet, muitas vezes não, na maioria das vezes ela não serve mais. Por quê? Bom, eu posso estar conectado aqui à rede Wi-Fi da Futurecom, mas o meu telefone está conectado à Vivo, que é a minha provedora aqui. Então, basicamente, o que eu crio? Se o hacker tiver acesso ao meu device, ele pode criar uma ponte entre a rede da Vivo e o Wi-Fi diretamente, atravessando qualquer fronteira que eu tenha, qualquer equipamento que eu tenha na fronteira de rede que eu coloque ali entre o firewall e o IPS, que está, em teoria, no limite entre a internet e a minha rede local. Não está mais. Eu pego o meu computador, muitas vezes eu chego na empresa que eu trabalho lá,
Não eu, porque eu trabalho de casa. Mas assim, muitas vezes eu trabalho numa empresa em que eu tenho uma restrição do firewall interno dela, do WAF dela, em que eu não posso mais acessar Facebook. Então, basicamente, o que eu faço? Bom, eu tenho o meu modemzinho da operadora, espeto aqui dentro, meu cabo de rede está ligado na rede local, mas eu crio aqui um ponto de entrada da internet. Como é que um firewall monitora isso? Alguém infiltra o seu computador e está na rede local. Se você não tiver uma monitoração global, entender a sua rede como um todo, não existe como você fugir disso. Não tem como você se remediar quanto a isso. Tem também a questão de você leva o computador para casa. Você liga na sua rede de casa. Né? Praticidade hoje em dia de mobilidade. Você chega em casa, liga, você não tem nenhuma política de segurança, se infecta ali, no outro dia você liga e espeta ele no Wi-Fi ou na internet da rede local. Você contaminou ali dentro. Você pode estar agindo como parte de uma campanha ou de uma invasão. A gente vê isso acontecer, isso já é cotidiano. Bom, aqui tem um exemplo. Na realidade, tudo isso que eu falei aqui é em cima de um serviço não, uma rede de inteligência da Arbor, que chama Research. Eu recomendo vocês acessarem o nosso blog, em que a gente faz várias pesquisas em relação a isso. O Research e a rede Atlas da Arbor, ela é basicamente o background de toda a nossa infraestrutura de produtos. Então, a parte da Arbor em relação a como é que o mercado de segurança está indo, como é que a gente atuou na Olimpíada do Rio. Bom, usando a inteligência do Research. A gente começou a investigar essa botnet desde quando ela apareceu no Brasil, em abril. Daí a gente conseguiu estudar, entender a capacidade dela, para quê? Quando chegasse no momento, a gente já estava preparado, não era um inimigo novo. Né? Então a gente tem vários blogs. Basicamente o que a gente faz aqui, dentro do Research, a gente tem uma visibilidade mundial de 1/3 da internet. Como é que a gente consegue isso? A gente tem uma rede de parceiros que envia para a gente dados anonimizados de 110 terabits por segundo. Isso é operadoras mundiais ou clientes que queiram participar do nosso projeto. Então eles enviam para a gente isso, telemetria NetFlow, né, compilado ali com algumas informações. A gente junta isso. Uma operadora do Oriente Médio está com tal característica, no Brasil está com tal característica. Então a gente consegue mapear a internet, obviamente a gente tem um software para isso, que consegue entender padrões em tempo real e associa isso a uma inteligência local, né? E a gente consegue identificar campanhas, identificar, por exemplo, que um malware instalado aqui dentro está tendo uma atividade global, né, que a gente consegue perceber pelo comportamento dele sendo gerado na rede. Então, acho que eu já estourei o tempo. Aqui está o endereço do nosso blog, tem várias informações aqui relacionadas a eventos de segurança, também sobre IoT e outras coisas que a gente tem observado aí mundialmente. Agradeço aí, pessoal. Alguma dúvida?